Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Dando sequência a essa questão, né? A gente começou a trabalhar a questão da fonologia, aí envolve também lá as novas regras, né? Ortográficas. Na aula anterior, a gente falou dessa questão da posição da sílaba tônica. Falamos da questão da sílaba tônica, da sílaba átona, da subtônica também. Então, amados, para reforçar, para sanar todas as dúvidas sobre essa questão da posição da sílaba tônica, não saiam daí e vamos lá. A nossa árvore do conhecimento, né? Com as novas regras ortográficas. E aqui para vocês, ó, cursos de arqueologia. Vão prestando atenção aí, vão observando. Cadeira de numismática. Nesta cadeira, que está estabelecida na Biblioteca de Lisboa e faz parte do curso superior de bibliotecário arquivista, matricularam-se no atual ano letivo 1894 a 1895, 6 alunos. A primeira espoca do ano foi consagrada ao estudo numismática geral. As lições são, ao mesmo tempo, teóricas e práticas. Então, o arqueólogo português de Lisboa, Museu Etnográfico Português. O que vocês estão observando aí? Né? Lembra essa questão que a gente já estudou aqui, da questão da variedade linguística. Falamos também da variação histórica ou diacrônica, que a nossa língua está em constante evolução. Ela não é estática. Ela vai evoluindo, vai sofrendo as alterações. Então, aqui algumas palavras. Vocês viram, ó, como que era falado cursos de arqueologia. Ó, era escrito com CH, tá certo? Bibliotecário, olha só a diferença. Aí vocês vão percebendo, né? Aqui que eu esqueci de colocar a canetinha, tá certo? E vocês vão percebendo a questão, né? Como a palavra arqueologia foi evoluindo, foi sofrendo a questão da mudança. Então, aí você tem um pouquinho, né, da evolução histórica, né? De quem? Da palavra arqueologia, bibliotecário e arquivista. Os países de língua portuguesa já fizeram vários acordos para tentar unificar a língua. O primeiro acordo foi celebrado entre Brasil e Portugal. Já teve uma aula sobre isso, né? Como surgiu a língua portuguesa. Em 1931, mas deixou muitas questões em aberto. No Brasil, este acordo resultou no formulário ortográfico em 1943. Mas, em 1945, houve uma segunda tentativa de unificação. Certo? No dia 29 de setembro de 2008, o presidente vigente assinou o decreto, está aqui o número do decreto, que aprovou o acordo ortográfico. Então, aqui, para vocês conhecerem essa questão do pouquinho da história. Por que houve essa mudança? Aí você vai lembrar, né, que não é o primeiro acordo, já tiveram vários. Ó, teve uma conferência com todos os países que falam a língua portuguesa para unificar. Como assim? Se eu falo a língua portuguesa, mas a escrita é diferente. Lá, o português de Portugal, o português de Moçambique, de Angola. Você vê como essa questão do L, né? A diferença quando eu falo assim, mel,
É com L. Aí a outra, mer, com o L é bem puxado. Dá para saber a diferença do português de Portugal e o português do Brasil. Mas relacionada às novas regras ortográficas, você vai ver em algumas palavras da questão da acentuação. Na acentuação, aquelas que são marcadas pelo acento gráfico. Tanto que tem a questão, antigamente, o acento diferencial, para separar o para, a preposição, o para, né, verbo, e colocava acentuação. Agora não tem mais isso. Não existe mais isso. A única que continuou foi o por do verbo, que tem um acento, que é verbo, e o por, preposição, que não tem. Essa é a diferença. Mas na fala, na oralidade, você percebe que é o mesmo som. Aí você vem, ó, vou pôr um acento circunflexo no verbo pôr. Entendeu? Aí eu pôr assim, tem um acento. Aí venha por este caminho. É mais rápido. Ó, por esse pôr aí já não é verbo, mas sim o quê? Preposição. Então, aqui um pouquinho para você conhecer essa questão da evolução, né, das mudanças que ocorreram em algumas palavras. Então, vamos aqui dando sequência. Aqui é essa tira, né? Vai falar sobre essa questão do acordo ortográfico, né? Que entrou em vigor em 2009, né? Mas foi assinado em 2008. Vândalo. Olha isso. Já estão falando as novas regras de tal acordo ortográfico. A situação, o IF mudou um monte de coisa. Sabe que isso significa? Precisamos de um novo corretor ortográfico para essa máquina urgente. Então, aqui é aquela preocupação, né? Mas só que vocês, amadinhos, já começaram a estudar com essa mudança, né? Não vai dizer que é novo para vocês, porque vocês já aprenderam a nova regra, tá certo? Já desde quando vocês iniciaram a estudar, já estão na nova regra. E olhando aqui algumas palavras, né? Eu tenho a palavra vândalo. Deixa eu colocar aqui a canetinha, né? Você vai perceber. Vândalo. Aí eu tenho a palavra já. O que mais? Tem a palavra máquina. Aqui, só separando algumas. E até a palavra ortográfico, beleza? A palavra hífen. Então, cada uma aqui. Só pegando algumas, né? E estão aqui, bem pequenininho. O que você estão observando? Que todas essas palavras, elas estão acentuadas graficamente. E essa questão, por que vândalo tem um acento? Aí você vai ver, ó, uma das regrinhas, né? Última, penúltima e antepenúltima. Opa, se é antepenúltima, eu já sei que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Já só tem uma sílaba, então já é o monossílabo tônico. Olha aqui o acento. Monossílabo tônico terminado em A. O que é um monossílabo? Quando apresenta apenas uma sílaba. Máquina, a mesma coisa com vândalo, tá bom? Está na antepenúltima, então é proparoxítono. Hífen, olha aqui o hífen. Ó, terminou em paroxítono. Última e penúltima. Estão é a última sílaba que é a forte, tá certo? Aí você vai lembrar que é oxítona, tá certo? Vamos lá. Aqui nós temos mais outra, né? Outra tirinha. Aí fala assim, circunflexo. Não será mais usado nas palavras terminadas em ato. Ó, vou, passa a ser vou. A pronúncia é a mesma. Por que ele fala em ato? Porque, lembra da aula? Vou é hiato. Não pode ficar junto. Vou. Separa. Cada um é vogal.
Não acredito, tiraram o chapeuzinho, perdeu a beleza, perdeu a poesia. Aí vamos lá. Palavra bela está em pranto, o assento que pairava sobre ela. Bateu as asas, não alçou voo, mas sim o voo sem um mesmo encanto. Aí já coloca o voo, fazendo aquela lá, que agora não tem mais, e aqui como era antigamente. Enjoo também perdeu o acento, tá certo? Tá aqui, porque, ó, vogais, né? Ó, formando hiato. O, né? E, pronto, não tem mais acento. Vejamos o que muda, vejamos o que mais muda nesse acordo. Acento agudo desaparece em ditongos abertos E e O das palavras paroxítona. Aí você tem aqui, ó, a palavra geleia. Olha aqui, paroxítona. Tá bom? Aí vem assembleia, ideia. Certo? A regra parece simples. Só falta eu achar aqui nessa jossa que diacho significa isso de ditongo e paroxítona. Aí vai lembrando. Só que aqui não vai acontecer. Vocês não terão essas dúvidas. Por quê? Ditongo, quando eu tenho duas que não se separam, e paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Então, aqui, classificação das palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba forte, né? Então, aqui eu tenho aqui, ó, é a última, aqui. Então, se a sílaba forte for a última, ela é oxítona. Agudo é o gu, paroxítona. Aí eu tenho aqui, é a penúltima. E a própria palavra aqui, ó, tem um paroxítona. Eu tenho última, penúltima e antepenúltima. É o quê? Proparoxítona. Aí você vai relembrando. Todas proparoxítonas têm acento na antepenúltima. Ou então, melhor, todas são acentuadas. Só aparece na hora errada. Ó, esse só aqui. Por quê? Esse só tem uma sílaba, então é um monossílabo, tá certo? Só tem uma sílaba, monossílabo. Então, terminado em O, tem que ter o acento. Os monossílabos são átonos quando se apoiam fonética e semanticamente em outras palavras, como lhe, de, da, com, nos, me, entre outros. Tá bom? Isso aqui são átonos, porque não tem o acento. Agora aqui, som tônico quando tem independência fonética e semântica, como aqui, ó. Essa questão, quando fala má é um adjetivo, uma característica, menina má. Aí fé, né? Sol, nó, lá, já, de. Então, som aí, ó, tem uma intensidade. Fala o sol. Ó, o que é um sol? Faz parte do sistema solar, né? É um astro? É uma estrela? O que é isso? Vamos lá. Sílabas átona e tônica. Então, o que é a sílaba tônica? É aquela que possui maior intensidade no momento da pronúncia. Então, 5 ou 6 vítimas aguardavam a vez. Então, aqui você vai observar que o vítima é a sílaba tônica. Ela que é pronunciada com maior intensidade. Mas toda sílaba tônica terá o acento, o acento gráfico? Não. Às vezes vai aparecer uma sílaba tônica, mas não é acentuada. Graficamente. Então, ó, janela, jané. Olha aqui a sílaba forte. Você, a sílaba forte, a sílaba tônica. Então, aqui no janela não tem acento gráfico, mas ela é tônica. Já você é tônica e tem um acento gráfico. Sílaba átona é aquela que possui
menor intensidade no momento da pronúncia. Então, olha só, vítima, as outras são o quê? Átonas. Aqui, ó. Tá bom? A subtônica é aquela que possui intensidade intermediária, não é nem forte e nem fraca. Aí, no caso, o mas. Tá bom? Aqui nós temos uma tirinha para vocês, ó. Edbar, você está no meu lugar. Você sabe que eu sento aí toda manhã. Isso foi antes nas novas regras gramaticais. Não lê jornal? Mocreia. Perdeu o acento. Então, essa questão ele faz para chamar atenção, a questão aqui, ó, ele faz até a ambiguidade, não um trocadilho, vamos dizer, um trocadilho. Quando fala mocreia, né? Mocreia, antigamente tinha um acento gráfico, né? Agora não tem mais, é dessa forma aqui. O acento, o sinal gráfico. Não, aqui, ó, o acento, né? O sofá. Beleza? Então, é esse trocadilho que ele faz aqui. Regras básicas de acentuação gráficas. Então, aqui, amadinhos, conversando aqui, reforçando, e que foi falado lá no período de nivelamento. A gente falou sobre a acentuação gráfica. Sim, e fala o seguinte, quando eu tenho palavra oxítona, o que é uma oxítona? Quando a sílaba tônica é a última. Quando essa sílaba tônica terminar A, E, O, seguida ou não de S, em que? Em ou ens, serão acentuados. Nos ditongos, né? Aberto, el, oi, ei, serão acentuados. Então, eu tenho aqui a palavra vatapá, jacaré, paraná, café, cipó, vovó, vovô, ou então avô, japonês, herói, ou heróis, papéis. Então, o que você tem aí? Ó, a sílaba tônica é a última. É a última. Então, amadinho, as oxítonas serão acentuadas, as terminadas em A, E, O, seguida não de S, e o que mais? E terminadas em ditongos abertos, e também em ou ens. Como assim? Vamos lá. Meus parabéns. Ó, terminou em en. Foi acentuado. Aí você, refém. Refém? Será que é acentuado ou não? Recém. Ó, aí também. Estão observando aí? Aí, ó, terminado o quê? Em ou ens também. Então, vamos dando sequência aqui. De olho na tela. Então, mostrando aqui, ó, vou grifar, mas vocês já estão percebendo, ó, sempre a última. Atrás, Belém, papéis, heróis, parabéns, japonês, jacaré, avô, avós e chapéu. Então, palavras, o quê? Oxítona, sílaba tônica, a última. Observe várias palavras acentuadas. Todas seguem uma regra e precisam estar grafadas corretamente. Então, aqui nós temos pé, já, vítima, relógio, sério, pálpebra, resistência, desagradável. Então, aqui, ó, por que pé recebeu acento? Porque é o monossílabo tônico. Já, monossílabo tônico terminado em A. Pé, monossílabo tônico terminado em E. Que vítima tem acento? Porque é uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Por que relógio tem acento? Porque termina em ditongo. A mesma coisa acontece com a palavra sério. Pálpebra, proparoxítona. Resistência,
Paroxítona, desagradável, paroxítona terminada em L e resistência terminada em ditongo. Agora, número de sílabas. Curvado sobre uma poltrona, no canto mais escuro da sala, hipnotizador, tentava adormecer uma jovem. Agora você tem a palavra jovem. Quantas sílabas tem a palavra jovem? Jovem. Muito bem. 2. Tá certo? E aqui você vai observar, ó, essa questão. Ó, jó é forte e o vem é átona, né? É fraca. Então, o jô é tônica e o vem é átona. E aqui a classificação quanto ao número de sílabas. Se eu tenho, né, nessa questão uma sílaba, aí eu tenho pé, dor e lar. Uma sílaba, então é monossílaba. Se eu tenho 2 sílabas, eu tenho aqui, ó, dissílaba, dormir e largo. Se eu tenho 3 sílabas, opa, passei direto, ó, perdido, barata, médico, química, física, trissílaba. Polissílabas apresenta mais, né, a partir de 4. Gramática, tá aqui, e socialmente, né, polissílaba, tá certo? Agora, essa questão, né, professora, como que eu sei, né, que é sílaba? Para ser sílaba, há aquela necessidade da presença de quê? Da vogal. Pode observar, pode pegar cada letrinha dessa aí, ó, da palavra, você fala pé, ó, só uma sílaba, e lá tem uma vogal. Aí você fala lá, uma sílaba, e lá também tem uma vogal. Aí você tem assim, dormir. Ó, 2, dormir. Você faz, ó, 2 vezes, né? Abre a boca 2 vezes. Então, eu tenho o quê? 2 sílabas, então eu tenho dissílaba. Aí você vai falar, perdido. O que aconteceu? Eu tenho 3 sílabas. Estão entendendo aí essa questão? Essa aqui está falando da classificação quanto ao número de sílaba, tá bom? O número de sílaba. Uma sílaba, monossílaba. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílaba. De 4 em diante, polissílaba. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, saindo, né, dessa questão da sílaba, agora vamos trabalhar o hífen, né? Outro que houve, né? Que sofreu alteração em algumas palavras. Então, o emprego do if, quando que você vai utilizar? Ó, quando a palavra iniciar com H ou com R, né? E se o sufixo for o super, tá certo? Ele será ligado por hífen. Para ser ligado por hífen, tem que ser a próxima palavra com H ou R. Então, o prefixo sup deve ser ligado por hífen quando a palavra seguinte se inicia com R ou H, tá certo? Aqui é o H, tá, gente? Aqui que é o R. Nos demais casos, escreve-se com o quê? Tudo junto. Então, vamos aqui mostrando para vocês. Super-homem. Aqui tem um prefixo super. Olha aqui a próxima palavra é com H. Então, tem que ter o hífen. Super-herói, super resfriado e super romântico. Beleza? Por que elas foram separadas por hífen? Porque, olha só, a palavra começa com H ou R. E agora eu tenho um super bonita, super legal, super mulher e super lotado. Por que aqui não foi usado o hífen? Porque, amadinho, tem um super bonita é B, super legal é L, super mulher é M e super lotado é L. E já que não é H e nem R, então tudo junto. Beleza? Agora nós temos aqui, ó. O bem não gosta de ninguém. Isso daqui é uma brincadeira, né? Pra falar. Por quê? Porque ele vai sempre aparecer ali, ó, com hífen. Então, eu vou dizer bem-vindo, seja bem-vindo, bem criado, bem-estar, bem-humorado.
ó, marcadinho aqui com o hífen, tá certo? Que é aquela separaçãozinha. Então, coloca o hífen aí. Mas se você tem, por exemplo, bem-vindo, é o quê? O que é bem-vindo, né? Seja bem-vindo à aula. Seja bem-vindos à aula. Aí você vai falar, o bem-vindo chegou. Aí esse bem-vindo é nome próprio. É nome de pessoa. Aí é tudo junto. Tá bom? Bem-vindo. Conhece alguém com o nome de bem-vindo? Então, aqui é o bem-vindo. É tudo junto. Que é nome próprio. Agora, saindo daí do bem, que não gosta de ninguém, vamos aqui, o mal. O mal não gosta de vogal. Olha só, gente, o mal não gosta de vogal. Então, se aparecer vogal, já sabe que vai ter o hífen. Então, ó, mal afortunado, mal agradecido, mal educado, mal entendido, mal informado, mal intencionado. Por que foi usado o hífen? Porque aparece a palavra mal, diante de vogal, né, usa-se o hífen. Tá certo? Aí o a, o é, o i. Mas o mal gosta de quem? De consoante. Porque se gosta, quando você gosta de alguém, de algo, você quer estar junto, não é isso? Então, ó, ficou tudo juntinho. Mal criado, mal feito. Ó, e mal vem o que logo em seguida? O F e o C. O C é o quê? Consoante. O F é o quê? Também consoante. Tá bom? Então, lembrando aí, o mal não gosta de vogal. Mal educado. Então, você já sabe, quando você for escrever a palavra mal educado, tem que colocar o quê? O hífen. Mal informado também. Tá bom? E vamos lá. Agora aqui para vocês, nós temos o seguinte. Com os prefixos, né? Eis, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró. Usa-se sempre o quê? Hífen. Ó, então, ex-diretor, ex-aluno, tá certo? Sem terra, além Atlântico, a queimar, recém-nascido, pós-graduação, pré-história e pró-europeu. Então, vocês vão colocando aí, armazenando no seu HD, os prefixos ex, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pó, sempre com hífen. Tá bom? O que mais, amadinho? Nós temos aqui, ó, toda vez que uma palavra seguida for por prefixo e começar com H, vai separar-se com hífen. Então, mais aqui essa questão, né? Nós temos aqui, ó, todos são prefixos aqui, ó. O anti-higiênico, circo hospitalar, macro-história, contra-habitual, ultra-hiperbólico, arqui-hipérbole, eletrohigrômetro, sobre-humano. Então, vocês viram que a segunda palavra é com H, tá certo? E, ó, e nós temos os prefixos. Então, isso daí já tudo ok, né? H tem que colocar o quê? O hífen. O que mais nós temos aqui, ó? Extra-humano, extra-hospitalar, contra-harmônico, subhepático, geohistória, neo-helênico, pan-helenismo, semi-hospitalar. Tá certo? Então, sempre com hífen, porque tem um prefixo e a outra palavra começar com H, hífen A. E agora? Não se usa, né, no entanto, o hífen informações que contêm, em geral, os prefixos des e in, e nas quais o segundo elemento já perdeu o H. Por exemplo, desumano, olha aqui, ó, inábil, você vai lembrar de hábil, desumano, você vai lembrar de humano, e inumano. Exatamente, fica até estranho, né? Mas aqui, ó, tá mostrando para vocês essa questão do uso do des e do in, né? Aí já perdeu a questão do H.
Nas formações com prefixo circun e pan, também se emprega o hífen quando o segundo elemento começa por vogal. Olha só, H, M, N, R, B ou P. Então, mostrando aqui tudinho para você, tá certo? Tem essa questão da vogal. Para onde que tá, professora? Olha aqui, ó. Pan-africano. Tá certo? Ah, com H, circo hospitalar. Ah, com vogal, circo escolar. Aí a consoante M, ó, circo murado, com N, circo navegação, pan harmônico, pan mágico, pan negritude, pan brasileiro, pan psíquico. Olha aqui. Nas formações com prefixo co, pré, pró, ré, estes aglutinam-se, vão se juntar. Em geral, o segundo elemento, mesmo quando por é ó. Então, vamos ver aqui. Nas formações em que o prefixo, pseudo-prefixo, não termina na mesma letra com que se inicia o segundo elemento, o que vai acontecer? Vai ter que colocar também hífen. Então, eu tenho um prefixo antes, terminou com i. Ibérico começou com i, então tem que usar o hífen. Aí isso acontece com contra-almirante, infraxilar, supra-auricular, arqui-irmandade, auto-observação, eletroótica, micro-ondas. Aí você grava essa parte. Terminou com uma vogal e a outra iniciou com vogal, tem que ter hífen. Semi-interno, ad-digital, hiperrequintado e subbase. Viu só? Então, repetindo a mesma letra também. O que mais? Nas formações com prefixo co, pre, pro, re, aglutinam-se, em geral, com o segundo elemento, mesmo quando iniciado por e ou o, que já foi falado, né? Co-obrigação, aqui está repetindo, ó, mas ficou juntou. Coordenar, cooperação, cooperar, preeminente, pré-eleito, preenchido, proativo, reedição, reeleição. E aqui, em muitos compostos, advérbio bem aparece aglutinado ao segundo elemento. Ó, é bem fazejo, bem feito, bem querência, bem querer. Tá bom? Tudo junto. Nas formações com os prefixos ab, ob, sob, sub, ad, cujo elemento se inicia por R. Ó, gente, aqui, ó, abrupto, ob, rogar, sob roda, subreitor, ad renal, ad referendar. Pessoal, é pronunciado aqui aí, separado, cada um na sua sílaba. O que mais? Usa-se o if nas palavras compostas que não apresentam elementos de ligação. Ó, guarda-chuva, arco-íris, boa-fé, segunda-feira, sexta-feira, quarta-feira, mesa redonda, vagalume, João Ninguém, porta-malas, porta-bandeira, pão duro e bate-boca. Então, aqui, para vocês, algumas mudanças, né? Aí, quando você tem também a questão, por exemplo, a palavra mini-saia. O que aconteceu? Junta, né? Vai dobrar esse R, tá bom? Então, amados, ficamos por aqui e daqui a pouquinho a gente retorna para o nosso momento de revisão. Até lá!